Oi, pessoal, tudo jóia? Estou de volta corrigindo redações e agora eu gostaria de fazer aquele jabazinho gostoso. Eu tenho melhores amigos, digamos assim, lá no Instagram. Falando nisso, você já me segue no Instagram? Pois você deveria, porque eu tenho várias dicas por lá. Dá uma olhada no @instajana Rabelo. Se você não faz parte ainda do Clube da Jana, você deveria fazer parte. Várias dicas exclusivas. E se você já faz parte, por favor, compartilhe as suas impressões com a hashtag Clube da Jana. Pois então, vamos dar uma olhada numa redação de um dos temas que são considerados temas quentes para o Enem 2019, a questão da saúde mental, a depressão e o suicídio entre os brasileiros. A gente vai dar uma olhada na redação do Caio. Vamos ver como é que o Caio se sai. Bora lá! Há anos, a Organização Mundial da Saúde entende que não há saúde sem saúde mental. Muito interessante, ele fez uma introdução por definição. Bem interessante e tal. Indo além, a falta da última, a saúde mental, pode custar até a própria vida. Uai, própria de quem? Eu, na verdade, não gostei dessa segunda frase, ficou muito curtinha. Vamos fazer uma frase mais complexa e mais adequada. Há anos, a Organização Mundial da Saúde entende que não há saúde sem saúde mental, vírgula, cuja falta pode custar até a vida do indivíduo. A afirmação baseia-se no entendimento da própria OMS de que 9 a cada 10 suicídios no mundo, no Brasil, em Belo Horizonte, poderiam ser evitados bastando tratar o quadro psiquiátrico daquele que comete o ato. Nesse contexto, houve progresso no manejo da depressão, uma doença mental epidêmica no Brasil, à medida em que, na verdade, não existe essa expressão. Existem duas expressões muito parecidas no português, que é o à medida que e na medida em que. O à medida que indica proporção, o na medida em que indica explicação. Creio que o Caio queria um na medida em que, porque ele estava fazendo uma explicação. O na medida em que é equivalente a um pois, a um visto que. Na medida em que o diagnóstico do quadro consegue, na maioria dos casos, ser feito, o diagnóstico, de forma acurada e existem diversas opções de tratamento. Entretanto, tais avanços médicos não foram suficientes para reverter a tendência crescente do número de casos. Na verdade, eu colocaria a tendência de crescimento no número de casos entre jovens no país, por se tratar de um problema cujas causas antecedem o componente fisiológico. Eu não posso afirmar que 100% das vezes há causas que antecedem o componente fisiológico, então eu vou usar um modalizador. Por se tratar de um problema cujas causas frequentemente antecedem um componente fisiológico. Então, competência número 3, por causa dessa generalização, poderia eventualmente ser penalizada. Atualmente, sabe-se que a depressão é um distúrbio causado pela presença de certos componentes genéticos aliados a eventos e a condições de vida que atuem como gatilhos. Aí, lembrar que a palavra gatilhos exige um complemento. Gatilhos é gatilhos para alguma coisa, que atuem como gatilhos para esse sofrimento mental, por exemplo. Em paralelo, eu acho esse vale muito informal, eu sugeriria, por exemplo, a utilização do deve-se. Resgatar o conceito de modernidade líquida, entre aspas, porque é o conceito do Bauman, e aí eu não acho que o em paralelo é o mais adequado, porque em paralelo, lembrar, coisas que são paralelas, elas não se encontram, e eu quero que esse contexto se encontre com a análise. Então eu sugeriria, por exemplo, para analisar esse fenômeno, deve-se resgatar o conceito de modernidade líquida de Bauman, a partir do qual
observa-se, porque eu não estou olhando para nada, eu não estou vendo nada, que os jovens do século XXI estão inseridos em um novo paradigma de vida em sociedade que é ultradinâmico, que deveria ser junto uma palavra só. Ah, ótimo. Mas e qual que é o problema de ser ultradinâmico? Então aqui faltou o que eu chamo de problematização. Me provar o que há de errado nesse excesso de dinamismo. Ao resgatá-lo, eu imagino que seja o conceito, então, percebe-se que a juventude está rodeada pelos supramencionados gatilhos para a depressão. Mas quais são os gatilhos? Aqui apenas se mencionou gatilhos. Aqui embaixo só se retoma gatilhos. Tem até uma repetição vocabulária. Meu filho, temos um problema aqui. Entretanto, ele repete a palavra gatilhos, mas ele não me fala especificamente quais são os gatilhos. Eu perguntaria, quais, por exemplo? Tamanha fluidez e incerteza. E aí são duas coisas. Então, tamanhas fluidez e incerteza no campo das relações de trabalho e interpessoais, por exemplo, geram angústia e medo, o que contribui para desencadear o quadro depressivo. Olha, na verdade eu gosto da menção às relações de trabalho e interpessoais, mas o Caio não me explicou, não me mostrou que isso está lá dentro da modernidade líquida do Bauman. Eu não entendo do que ele está falando. Então, na verdade, aqui ficou um pouco superficial, pouco desenvolvido, que é um problema também de competência 3. Como é que isso afeta o jovem? Segundo desenvolvimento, outro componente social que contribui para a prevalência da depressão entre os jovens é a questão do estigma e do preconceito. De maneira equivocada, já que a depressão é uma doença como qualquer outra, com causas fisiológicas tangíveis e, em boa parte, eu sugeriria evitar o adjetivo boa. Vamos colocar um adjetivo um pouco mais preciso, né? Que tenha menos esse julgamento de valor subjetivo e, em grande parte, significativa parte, conhecidas. Então agora eu consigo entender o que é esse estigma e preconceito. Então eu já jogaria isso lá para o tópico frasal. Outro componente social que contribui para a prevalência da depressão entre os jovens é a questão do estigma e do preconceito quanto a essa doença, ou quanto ao diagnóstico, ou quanto ao tratamento, ou quanto à abordagem medicamentosa. É necessário que o Caio me explique esse aspecto. De maneira equivocada, já que a depressão é uma doença como qualquer outra, com causas fisiológicas tangíveis, bela palavra, hein? E, em grande parte conhecidas, muitos rotulam pacientes depressivos como preguiçosos ou sem força de vontade. Isso afeta, sobretudo, os jovens que, em geral, possuem maior necessidade de aprovação em seus grupos e de status social. Desse modo, frequentemente, acabam não procurando ajuda médica, pois faltou amarrar os argumentos anteriores, me explicar o que não procurar ajuda médica tem a ver com esses estereótipos, esses clichês. Beleza, então, mais uma vez, um argumento pouco desenvolvido, problema de competência número 3. Vamos lá para a proposta de intervenção. Conclui-se, portanto, que os avanços científicos, legal, havia sido mencionado avanço científico lá na introdução, tem um projeto de texto, não serão suficientes para reverter o aumento da depressão entre os jovens, caso não haja uma mudança no paradigma social. Com esta mudança, finalidade, então objetivo, os assuntos saúde mental e depressão devem ser ensinados. Devem ser ensinados é a ação. Por todas as escolas. Então, eu imagino que escola seja o agente. Por meio de exposições em sala de aula e de promoção de debates, para que os alunos possam tirar dúvidas e expressarem como percebem o assunto. Beleza, eu consideraria isso aqui um objetivo, mas pode ser que se quisesse aqui que fosse um detalhamento. Então, vou apelar para a boa vontade e considerar que isso é um detalhamento. Então, eu tenho lá objetivo, ação, agente, meio modo, detalhamento. Competência 5 foi tudo bem.
Por se tratar de um ambiente de aprendizado e formação, isso conta como detalhamento. Meus parabéns, Caio, deu uma consertada. É possível abordar o tema sem estigmas e trazer o ponto de vista da prevenção universal. Ademais, mais detalhamentos. Intervenções precoces são menos complexas, menos medicamentosas e podem trazer benefícios para o rendimento do estudante. A gente tem um probleminha que não havia sido mencionado em nenhum lugar do texto, rendimento do estudante. Isso é um problema de projeto de texto. Do jeito que as coisas estão, competência 1, norma culta, 160, porque há mais de 2 desvios gramaticais. Competência 2, fala do tema, tem tese, é dissertativo argumentativo, tem uma outra área do conhecimento? Tem, e ela é produtiva. Eu daria 200. Competência 3, há probleminhas, né? Eu tinha apontado imprecisões ao fim dos 3 primeiros parágrafos, então eu acho que isso é 160. E além disso, há a introdução de um argumento que não havia sido mencionado em qualquer outro lugar desse texto. É um problema de projeto de texto que talvez abaixasse a nota para 120. Competência número 4, coerência e coesão. Existe uma ligação entre todos os parágrafos, existe uma ligação dentro dos parágrafos. Entretanto, existe um mecanismo coesivo errado, que é a troca do na medida em que por a medida em que. Qualquer errinho na competência 4 já abaixa essa nota. Competência 5, entretanto, perfeitinha. Nota do Caio provavelmente ficaria entre 880 e 840. Lembrar sempre que a sua nota final no Enem é a média aritmética das 2 notas dadas pelos 2 corretores. Isso provavelmente ficaria como 860. Então, pessoal, mais uma vez corrigimos uma redação. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, os seus textos e vamos lá dar uma olhada no @Insta Jana Rabelo. Se você estiver só fazendo o Enem, quer dar uma olhada em o que eu faço da vida, dá uma olhada no @Jana Rabelo. Quer receber conteúdos exclusivos nessa reta final para o Enem? Me manda uma mensagem, porque nós temos o hashtag Clube da Jana. Um beijo e até a nossa próxima correção.